Convido a diretoria da Forluz para tomar a frente aqui e responder as perguntas dos nossos participantes. A gente vai ficar com os microfones nas laterais e quem for fazer pergunta, por favor, se identifique. Boa tarde, Marcelo Batistucci. Eu queria fazer algumas perguntas, que são as seguintes. Foi mencionado no início aí, né, desse acordo amplamente divulgado, de equacionamento do Plano A, em que foi mencionado que a CEMIG, né, foi até feito uma circular, eu recebi, que a CEMIG teria feito o primeiro pagamento. Aí me surgiu uma dúvida seguinte, isso já era um acordo anterior? Antes a CEMIG não estava pagando ou começou a pagar depois desse acordo? Essa é a primeira pergunta. Quer que faça as outras ou par a par? Vamos respondendo, para ficar mais fácil aqui para a gente. Na verdade, a CEMIG pagou, vamos explicar a ordem, né, inclusive prevista na legislação. O Conselho Deliberativo da Forluz aprovou o plano de equacionamento no finalzinho do ano de 2016. Em seguida, isso veio para aprovação da CEMIG, passou pelas duas instâncias, né, diretoria executiva da CEMIG, Conselho de Administração da CEMIG, ambas aprovaram, e como prevê a legislação, em se tratando de entidade patrocinada por empresa estatal, isso tem que ser aprovado por um órgão de controle do ente federativo. No caso de Minas Gerais, existe um órgão específico, foi aprovado agora em maio por esse órgão. Assim que esse órgão aprovou, a CEMIG pagou, como o plano ele tinha como data base dezembro de 2016, né, ela pagou as prestações referentes ao ano de 2016. E, a partir daqui, entra num fluxo normal, as parcelas referentes ao ano de 2017, a partir daqui, ela passa a pagar mensalmente uma prestação. Tá, ok. Pois é, Só uma questão, se eu entendi bem, Zé. Ele pergunta também se antes não estava pagando, porque foi mencionado o contrato da dívida. Só esclarecendo que são duas questões. Primeiro é o contrato da dívida. Que dívida é essa? Lá em 97, quando a CEMIG retirou, quando acabou o plano BD e transformou o plano A e B, com o plano A ficou uma dívida. Essa dívida foi feito um contrato com a patrocinadora, cuja última parcela é no mês 6 de 2024, e ela vem pagando mensalmente, regularmente, essas parcelas da dívida. Isso é a dívida anterior. E agora tem o equacionamento, que é o plano de equacionamento do déficit, que o Zé respondeu aqui. Não, entendi. A minha dúvida é exatamente essa. Se antes ela estava pagando ou ela começou a pagar agora. Pelo que você respondeu, estava pagando antes, agora um novo contrato, não é isso? Bom, a segunda pergunta é a seguinte. Foi mencionado aí, né, a respeito desse termo de ajustamento de conduta, e não foi dado muito detalhe em relação a como é que está, se o acordo está próximo, se não está, porque isso envolve aquela questão da Previc, né, em que os participantes teriam que contribuir com 50%, né, do custo administrativo, sei lá, e que teria até uma informação de que, nesse termo de ajustamento de conduta, teria um prazo aí, pós-2000, antes 2000, o pessoal antes não contribuiria, pós contribuiria. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Zé. Bom, vamos dividir. É importante dizer que são dois termos de ajustamento de conduta. Eu citei aqui
como nós estamos falando do exercício de 2016, eu citei apenas aquele celebrado em 2016, que é um termo de ajustamento de conduta específico ao desenquadramento em imóveis, tá? Nada a ver com o custeio administrativo. Vou voltar a explicar a questão do custeio administrativo. Mas esse termo de ajustamento de conduta que eu citei aqui é o seguinte: o plano A ele está desenquadrado em imóveis. Nós podemos ter 8% e temos mais de 10% em imóveis. Então, nós temos que alienar imóveis ou transferir esses imóveis para um fundo imobiliário, né, alguma medida que nos enquadre na legislação vigente. Então, esse termo de ajustamento de conduta citado aqui, ele é muito simples. Nós temos 2 anos para fazer isso. Podemos fazer isso vendendo imóvel ou podemos fazer isso transferindo os imóveis ou alguns dos imóveis para um fundo imobiliário. De maneira resumida, esse é o termo de ajustamento de conduta do enquadramento de imóveis. Agora, existe aquele termo de ajustamento de conduta já celebrado há algum tempo atrás, que começou a ser cobrado lá em 2015, né? O efetivo pagamento começou em 2015, que se refere ao custeio administrativo dos planos A e B, né? Lembrando que a CEMIG pagava 100% do custeio administrativo de ambos os planos. Houve uma emenda constitucional no ano de 1998 que estabeleceu que custeio de plano previdenciário patrocinado por empresa estatal, a empresa não pode pôr mais do que o participante, ou seja, é o que se chama de paridade, né? Se o participante põe 1, a empresa pode pôr no máximo 1, né? Então, o que ao longo de muitos anos a Forluz discutiu com a Previc, né? Olha, esse acordo nosso é lá de 97, anterior, portanto, à emenda constitucional número 20, nós entendemos que se trata de um ato jurídico perfeito, que não temos que fazer isso na Forluz. E também um parênteses importante, a CEMIG jamais exigiu o cumprimento dessa paridade, né? Ao longo desses anos, negociou-se e chegou-se a esse termo de ajustamento de conduta, depois de muita discussão, muita negociação. Esse termo de ajustamento de conduta foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo da Forluz. Ele dizia, quer dizer, o acordo feito com a Previc dizia o seguinte: quem entrou até dezembro de 2000, a CEMIG continuava responsável pelo custeio integral. Isso planos A e B. Quem entrou a partir de dezembro de 2000, metade do custeio administrativo paga o participante, metade paga a patrocinadora. Foi esse o resumo daquele TAC. E por que dezembro de 2000? Porque havia um prazo de 2 anos após a edição da emenda constitucional número 20 para adaptação dos planos, né? Como a emenda foi de dezembro de 98, 2 anos, dezembro de 2000. Então, esse foi o acordo feito com a Previc, que prevê que para participantes que ingressaram nesses planos a partir de dezembro de 2000, o participante paga metade do custeio administrativo, a patrocinadora paga a outra metade. Aqueles que entraram antes, continua o custeio 100% por conta da patrocinadora. Então, isso já está assinado, quer dizer, não está em discussão ainda não, né? Não, isso já está assinado. Já está assinado. Então, esse assunto aí de até 2000, né, a CEMIG paga e depois, então já está resolvido, não tem mais discussão sobre isso da Previc, não, né? Não tem. Ok, tá bom. O outro assunto é o seguinte, essa curva de longevidade, né, está se vivendo mais, e com essa política da CEMIG de diminuir o pessoal, existe aí uma defasagem, né, entre o que entra de contribuição e a longevidade de nós todos. Como é que vocês vão atacar esse problema aí em termos de estratégia para o futuro? Essa pergunta sua é muito importante, Marcelo, porque
Previdência complementar não tem nada a ver, quer dizer, se a CEMIG acabasse hoje, do ponto de vista, não tem mais pessoal na CEMIG, a Forluz não depende, para pagar o benefício dos assistidos, da contribuição dos ativos. O nosso regime, por lei, né, a Previdência complementar, ela é constituída no chamado regime de capitalização, não é regime de repartição. A Previdência Social é regime de repartição, ou seja, aqueles que estão trabalhando, né, junto com as empresas, estão contribuindo para o INSS e o INSS paga o benefício daqueles que já se aposentaram. A atual geração está pagando o benefício da geração anterior. No caso da Forluz e de qualquer fundo de pensão, não. Cada um de nós paga o seu próprio benefício, né? Então, você que já é assistido, constituiu a sua reserva enquanto estava trabalhando com a ajuda da patrocinadora. Aqueles que estão trabalhando hoje estão constituindo a sua reserva para o dia que eles entrarem em gozo de benefício, eles passarem a perceber o benefício. Então, a Forluz não pode depender do ativo para pagar o benefício do assistido. Ela tem que ter o recurso já constituído, que é daí que pode surgir um déficit ou um superávit, conforme nós mostramos aqui, porque o recurso capitalizado, no caso do déficit, não é suficiente para pagar o que se projeta de benefício, ou, no caso do superávit, o recurso já capitalizado, ele é superior a essa projeção de pagamento de benefício. Então, se amanhã a CEMIG passar a ter 0 empregados, né, ou todas as patrocinadoras não tiverem empregados, nós não podemos depender disso para pagar o benefício de quem já saiu aposentado. Olha, você falou uma palavra-chave aí, que é marcação a mercado. Essa aí, com o Rodrigo Barata aqui, eu não ouso responder, não. O que se falou ano passado foi quando os títulos estão marcados a mercado, uma movimentação dele para cima ou para baixo afeta a rentabilidade dele naquele momento. Mas os papéis da Forluz hoje estão todos na curva. Então, qualquer oscilação de juros não vai afetar a cota do participante. Tá? Agora, você perguntou qual que é a taxa de juros adequada para o equilíbrio. Não é isso? Equilíbrio de quem? Não, explicar mais uma vez. Vamos separar a marcação mercado e curva dessa pergunta sua aí. Tá? A taxa de juros adequada para a Forluz, hoje gerar rentabilidade, vamos dizer assim, eu discuto muito com a rentabilidade alvo para a gente alcançar, é o custo passivo. É o custo passivo. Não adianta eu dar 5,30 se o passivo cresce 10. Não adianta eu dar 7% se o atuário chega ali e fala assim, ó, o pessoal agora vai morrer com 120 anos. Ninguém dá conta. Depende do passivo. Tá? Isso aí eu não consigo te falar qual que é esse valor, mas, historicamente, se você teve um custo passivo IPCA mais 9, o equilíbrio seria IPCA mais 9. Tá? Ó, segunda pergunta, eu li uma entrevista, parece, do vice-presidente da ABRAP, não sei se atual ou passado, que a Previc está estudando um limite para imóveis, incluindo ativo físico e ativo financeiro, em 8%. Isso procede? Não, a legislação atual, ela fala o seguinte, você pode ter até 8% imóveis.
já foi 17% no passado. Ela foi abaixando isso em função até da duration dos planos, a maturidade, abaixou isso para 8%. Tá? O que estava em discussão é aumentar esse limite para 10%, 11%, 12%, mas não foi adiante, não. Tá? Você pode hoje, que não mudou, estar em fundo imobiliário até 10% ou estar em imóvel participação direta até 8%. Nada foi alterado. A terceira e última pergunta é sobre o investimento em Santo Antônio. Nós vimos aí uma oferta de chinesas para comprar o projeto e essas ofertas ficaram abaixo do valor do investimento, tanto que a CEMIG e a Andrade Gutierrez não toparam porque teria que dar baixa contábil. Se o fundo a qual a Forluz participa vender essa participação abaixo do valor, o contrato de put com a CEMIG GT cobre a diferença? Eu tenho um contrato de put com a CEMIG. A CEMIG, qualquer que for o preço, se eu vender acima, não. Mas se eu vender abaixo, já tem que pagar a diferença. Dependente dos 7 anos, que parece que o contrato previa? Aí, para te falar a verdade, eu tenho que ver no regulamento, mas, de qualquer maneira, o investimento de Santo Antônio, deixar bem claro o seguinte, se Santo Antônio hoje pegasse fogo, eu tenho o dinheiro com a CEMIG. Ela vai me pagar IPCA mais 7. Está contabilizado em balanço e tudo. Então, é um investimento assim, se tudo der certo, eu ganhei mais. Se tudo der errado, eu tenho IPCA mais 7. Boa tarde. Meu nome é Rosa e eu tenho todas as dúvidas em relação ao fundo de pensão por desconhecimento técnico mesmo, que é muito difícil a matéria. O primeiro ponto que eu gostaria de explicação é se fala em déficit do plano A, qual a origem desse déficit e quando que ele se iniciou? Bom, a origem, acho que o Rodrigo mostrou muito, né, foi a maior parte da apresentação do Rodrigo aqui, foi tentando mostrar a origem do déficit do plano A. Um crescimento do passivo muito acima da rentabilidade do ativo, ainda que a rentabilidade do ativo tenha sido uma rentabilidade excepcional, tanto comparando com a indústria de fundo de pensão, quanto comparando com o chamado mínimo atorial. Então, você vê que o plano A, o Rodrigo chamou muito bem a atenção disso, o plano A gerou recursos de mais, que daria outro plano A, de cerca, cobriu compromissos de mais de 6 bi, que foram aumento de tábua de mortalidade, que foram diferenças de cadastro lá no início, na origem do plano, que foi a devolução do superávit da CEMIG prevista em contrato, né? Esses foram os 3 grandes itens que o superávit gerado pelo plano A cobriu. Ou seja, se nós não tivéssemos tido essas questões que encareceram o nosso passivo ou que reduziram o nosso ativo, nós teríamos hoje um plano que teria um superávit praticamente igual ao valor do ativo do plano, ou seja, o plano teria um ativo cerca de 2 vezes o seu passivo, né? Ou seja, já teríamos distribuído superávit. Mas foi dito aí que essa política de demissão da CEMIG não afeta a Forluz. Mas eu vejo contradição nisso, porque se há demissão, óbvio, vai haver aumento de passivo. E se
uma dos motivos do déficit é o aumento do passivo, como que não tem ligação uma coisa... Olha, primeiro, hoje existe um número mínimo de pessoas que estão na ativa da CEMIG, que estão no plano A, né? O número de participantes ativos do plano A é muito pequeno. Agora, se está bem dimensionado o passivo, o fato da pessoa, o participante que está na ativa, ele está no passivo da Forluz, está numa conta chamada benefícios a conceder. Quando ele entra em benefício, ele sai de benefício a conceder, vai para benefício concedido. Se foi calculado corretamente o compromisso da Forluz com aquele participante ativo, no momento em que ele sair da condição de ativo e passar para a condição de assistido, eu vou simplesmente trocá-lo de lugar no balanço, mas o valor é o mesmo. O que pode acontecer, que eventualmente acontece, acabei de citar aqui na primeira parte da resposta, aquela diferença de cadastro lá em 1998. O que aconteceu naquela época? Havia um grande número de pessoas na CEMIG que tinham tempo especial passivo de conversão, se aposentaram, converteram esse tempo e, portanto, a Forluz dimensionava que tinha um compromisso de X, de 100, por exemplo, aquelas pessoas, e como eles converteram o tempo, conseguiram um tempo maior, passou a ter um compromisso de 120, 130, sei lá, né? Um aumento expressivo nisso. Essa possibilidade hoje é praticamente nula, porque, primeiro, o contingente é muito pequeno, e segundo, porque esse cadastro foi ajustado ao longo dos anos, e ele reflete muito melhor a condição de conversão de tempo que, eventualmente, as pessoas tenham. Então, resumindo, quando a pessoa sai de ativo para assistido, ela não gera passivo, não gera incremento de passivo para a Forluz. Rosa, só para tentar ser um pouquinho mais claro, até para você entender, que você mencionou no começo, que você entende como complexo. O déficit é no plano A. O plano A não entra recursos mais. No plano A não tem mais contribuições nele. Isso só teve a contribuição da reserva de poupança lá em 97, e dali para cá não entrou mais nem um centavo, exceto rentabilidade mensal nos seus ativos. Então pensa comigo, se no plano A não tem contribuição, a saída de pessoas da patrocinadora não afeta em nada no que diz respeito aos ativos do plano. Ok? Perfeito? Então essa saída, só complementando, essa saída ela não afeta, até porque não existe contribuição, até porque já foi mencionado anteriormente aqui, que você recebe da fundação, no plano de previdência, você recebe o que você poupou, e o que a patrocinadora contribuiu em seu nome, e o que foi rentabilizado disso. Então não existe essa coletividade necessária de ter, sair muita gente ou ter mais gente para chegar. Ok? Ô Rosa, quando eu mostrei aquele sistema de ALM, que tem aquele azul com vermelhinho, né? Quando você projeta todo esse fluxo passivo de compromisso até 2100, que eu te falei, ali está embutido pessoas que estão na ativa, que vão aposentar. E ela está naquele fluxo lá. Tá? Todos. Abrange 100%. Então, não há possibilidade de quem já é assistido e aderiu ao plano A ter o seu benefício reduzido? Vou falar aqui, depois o Vanderlei complementa, até pela formação jurídica dele aqui, ele pode falar com mais propriedade. Pela legislação brasileira, nós não podemos... Você tem duas maneiras de equacionar déficit, né? No mundo, qualquer lugar do mundo. Aumentar a contribuição, chamar a contribuição, é o caso que nós estamos fazendo aqui no plano A, só que estamos chamando contribuição pelo contrato que foi feito só da CEMIG, né? Ou podemos reduzir benefícios, poderíamos reduzir benefícios. No mundo inteiro se faz isso, no Brasil não se faz, desculpa,
No Brasil não se faz porque é proibido pela legislação. A legislação não permite que eu chegue para vocês e fale assim, ó, tem um déficit, vou baixar o benefício de vocês, né? Permite, sim, que eu chegue para vocês e fale, ó, eu preciso de uma contribuição, e no final das contas, no frigir dos ovos, dá na mesma, né? Porque no seu bolso vai reduzir o que está entrando. Então, a redução do benefício não é uma medida que se pode tomar para equilibrar um plano que esteja deficitário. Agora, no caso do plano A, existe um contrato original em que a patrocinadora, lá em 1997, na criação do plano, ela se responsabilizou por qualquer eventual déficit que existisse, e é o que está sendo cumprido até agora. Tenho certeza que o Vanderlei vai querer emendar isso aqui. Não, foi muito bem esclarecido. Mas eu acho que quando você mencionou essa questão agora, o primeiro que perguntou, Eduardo, né? O primeiro que perguntou naquela hora foi Eduardo. Marcelo. Marcelo, eu acho que quando você fez o seu fechamento, então não tem mais nada a discutir com a Previc. Rosa, eu estou falando porque tem a ver com o que você perguntou. Quando você fez o fechamento, falou assim, então com relação à Previc está resolvido e tal. Vamos lá, aquilo que o Zé explicou está totalmente resolvido. O que tem a Previc a ver com déficit ainda? Tem que a Previc, o déficit hoje está sendo equacionado integralmente pela patrocinadora, em cumprimento ao contrato, e em cumprimento, esse contrato levou para dentro do regulamento do plano o artigo 57, combinado com 60. Perfeito? Tem que a Previc, ela já notificou a Forluz, já falou com a Forluz, com o Conselho Deliberativo, que ela entende que isso não deve estar lá no regulamento da forma como está. Então, ela vem e fala assim, olha, sabe aquela questão da paridade, que a discussão que já foi feita aqui, lá da emenda constitucional 20 de 98, da lei complementar 108 de 2001, então a Previc fala assim, ó, eu entendo que a patrocinadora não deve pagar sozinha por causa da paridade. Esse assunto, ainda estamos em discussão com a Previc, não tem martelo batido, não, de falar assim, olha, vamos dividir o déficit com o participante, vamos para a justiça, a Previc vai para a justiça contra a gente, não tem nada definido, porque isso foi ventilado aí pelos meios de comunicação, que o participante poderia vir a pagar esse déficit que está aí, hoje pago pela CEMIG de 284 milhões. Então, ainda existe essa discussão com a Previc, onde a Forluz, através dos seus técnicos, diretoria, o atuário principalmente, tem discutido o tempo todo com ela, mostrando para ela o que nós mostramos também lá no TAC do custeio. Olha, existe um direito adquirido, os participantes só migraram para esse plano porque existia essa condicionante e nesse sentido vai, ok? Então ainda tem essa discussão. Isso ainda não está martelo batido, que a Previc falou, pode fazer desse jeito o resto da vida, não tem nada disso não, é bom deixar isso bem claro. Então, o risco, ele existe. É um risco que existe, e agora quem optou pelo plano A tem optado porque o plano era saldado. Uma outra questão, eu não entendo essa porque tudo é muito técnico. Como que seria essa transferência de imóvel para um fundo imobiliário? E se fundo imobiliário, de quem pertenceria esses imóveis? E se os imóveis não são uma garantia de pagamento dos benefícios, uma garantia de solidez de um fundo de pensão? Bom, você parece que diz que não entende, mas você entende, né? Você pergunta, você faz muita pergunta difícil, mas certo. Nós usamos o aluguel dos nossos imóveis como componente, um dos componentes para pagamento da folha de aposentados, né? Como eu disse no início aqui, quando a gente roda um sistema de ILM, tá,
vamos supor, plano saudado, é um plano que não entra mais contribuição, ele vai uma hora se encerra, né? O último lá, eu não sei que ano que é projetado, acho que 2100, antes do encerramento, nós temos que vender o imóvel, né? O ALM, ele fala em várias simulações, você tem que vender em 2030, já teve 35, isso varia da quantidade de alocação e outros ativos que ele manda colocar. Quando você, a nossa ideia, a ideia principal nossa com relação a esse TAC é vender, tá? Vender de que forma? Ou de forma direta, ou através de um fundo imobiliário. Como que é esse fundo imobiliário? Você passa a ser titular desse fundo imobiliário, tá? Exclusivo, e através de um player, você coloca esse fundo em negociação em bolsa de valores. De maneira que você pode vender 10% das cotas, 20% das cotas, de acordo com a necessidade do seu fluxo, tá? Então, você pode, de qualquer forma, a gente venderia o imóvel de forma direta ou via fundo imobiliário, são duas maneiras. Nós não fizemos ainda o fundo imobiliário, porque existe um questionamento judicial, que seria, quando você passa um imóvel de sua propriedade para um fundo imobiliário de sua propriedade, eu não sou advogado, não entendo isso, mas eu acho que não deveria incidir em TBI sobre isso. E tem alguns questionamentos que possa existir em TBI. Um ITBI do imóvel desse, você imagina o preço que deve ser, né? Isso vai coisa 7, 8 milhões de reais, eu prejudico a cota do participante só no ato de fazer isso. Então, existe essa dúvida jurídica ainda se teria ou não que fazê-lo, tá? Mas, de qualquer forma, qualquer plano de benefício não vai ter o imóvel para o resto da vida, porque uma hora os benefícios vão ficar muito maiores, para você pagar, você tem que desfazer dele, tá? Tanto é que a legislação te permite ter até 8%. Vai dar tempo para você desfazer. Ok? Ok. Uma outra questão é a divulgação na imprensa sobre a criação de um fundo imobiliário pelo Estado. E foi ventilado a possibilidade dos fundos de pensão, incluindo Forluz e outros do Estado, comprarem cotas desse fundo. Qual que é a consistência dessa divulgação? Nós tivemos um evento aqui nesse mesmo auditório faz pouco tempo, e essa pergunta veio, né? E na ocasião tinha um público aqui de uma meia dúzia de pessoas, um pouquinho mais. Eu brinquei assim, podia ter mais gente que eu não vou ter que responder essa pergunta lá no Presta Contas, já fica respondida aqui. Mas eu sabia que essa pergunta viria, como veio naquela ocasião. A Forluz tem conhecimento desse assunto da mesma maneira que os participantes têm, pela imprensa, né? A primeira colocação que nós fazemos. Ninguém tratou desse assunto com a Forluz. Segundo ponto, o plano A não pode adquirir imóveis. Está claro aqui, se a Forluz adquirir qualquer imóvel, nós vamos ser autuados naquele momento. A Previc tem uma fiscalização permanente na Forluz, né? E temos um TAC celebrado com a Previc, onde nós temos que nos desfazer de imóveis. Se a gente adquirir um imóvel, é uma afronta total ao TAC e à legislação. Então, essa possibilidade de aquisição pelo plano A não existe. Aí podem perguntar, aí o plano B pode, né? O plano B poderia comprar imóveis, mas o plano B, ele tem características muito diferentes do plano A, né? Uma entrada de imóvel no plano B é algo muito mais difícil, né, de ser feito. Quer dizer, mesmo a gente tendo um limite de 8%, não é recomendável que a gente se aproxime muito desse limite, né? O plano B é um plano onde a necessidade de liquidez, que não é uma característica do imóvel, a necessidade de liquidez é muito maior.
Então, sem avaliar a proposta, o investimento, eu te diria que essa possibilidade de aquisição de cotas desses fundos é remotíssima, né? E acrescento o seguinte, né? Aí vou entrar, o Rodrigo tinha aqui um slide na apresentação dele, que eu pedi para tirar, porque toda apresentação que a gente faz, a gente mostra esse slide. Falei, não, a turma já deve estar cansada desse slide aí, mas esse slide fala exatamente da governança da Forluz, né? Qualquer investimento imobiliário, ele tem que passar por uma avaliação da área técnica específica, tem que passar por uma avaliação do Comitê de Investimento da Forluz, né? Inclusive avaliação de risco. Sendo aprovado pelo Comitê de Investimento, isso teria que ir para a diretoria executiva da Forluz, a diretoria executiva da Forluz teria que concordar com isso para ir ao Conselho Deliberativo. A decisão de qualquer investimento imobiliário na Forluz final pertence ao Conselho Deliberativo. Lembrando que plano A não tem chance e plano B não existe voto de Minerva no Conselho Deliberativo. Então, teria que, no mínimo, um dos conselheiros eleitos pelos participantes votar a favor, considerando, né, a hipótese que eu considero absurda, que os 3 representantes das patrocinadoras lá votassem a favor, né? Então, essa questão, te falo assim, de coração aberto. Eu, como presidente da Forluz, e mais do que como presidente da Forluz, como participante da Forluz, que dependo do benefício que eu vou receber da Forluz espero até o final da minha vida, é a questão que menos me preocupa hoje em relação à gestão da Forluz. Acho que o Vanderlei também vai querer complementar. Mas a questão é a seguinte, de conhecimento, senhores, que o assunto está sendo debatido entre os assistidos, e a preocupação é enorme. Primeiro, porque há quem diga que não estaria nessa vedação, porque não seria um investimento em imóvel, mas seria um estruturado. Aí fugiria dessa vedação. E, segundo, pelos riscos evidentes, né, de que um investimento dessa natureza tornaria a Forluz muito vulnerável, porque o Estado de Minas, criando um fundo onde a precariedade das finanças do Estado é notória, e o Estado está inadimplente com a União, o Estado está inadimplente com os depósitos judiciais, seria um único locador, o que fragiliza ainda mais esse tipo de investimento. Eu só quero aproveitar essa oportunidade, porque eu tenho sido questionada sobre isso, e deixo claro que eu tenho acompanhado os esclarecimentos da Forluz, mas até o momento realmente não há tranquilidade por parte dos assistidos de que está descartada essa possibilidade. Mas é só um registro, eu agradeço a vocês esses esclarecimentos. Ok. Rosa, o que foi mencionado aqui a questão do plano B, eu gostaria de falar um pouquinho dele, porque, inclusive, mencionou, o plano B não tem voto de qualidade. Primeiro, eu queria destacar o seguinte, não vou falar em nome dos conselheiros, vou falar o que eu presencio, a postura dos conselheiros eleitos lá na Forluz, conselheiro deliberativo, dentre eles está aqui o João Vaine, está aqui também o Flávio Juste, tem mais algum aí, conselheiro deliberativo? Dos eleitos, tem no fiscal, tem o presidente fiscal, que é o William. O que eu percebi nesses 2 anos e meio, quase 3 anos de mandato lá? As decisões tomadas por esses conselheiros que lá estão, eleitos, estou falando dos eleitos, não, e não estou atacando também os indicados, não, estou falando só dos eleitos, que o Zé mencionou aqui.
A decisão é extremamente técnica, estritamente técnica. Então, esse risco, eu acho que cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém, mas o risco, a gente mede o risco de acordo com a gravidade dele e a frequência. Então, esse risco, até o momento, como bem mencionado, nós sabemos disso só pela imprensa, assim como todos vocês tomaram conhecimento. Até o presente momento, não esteve na Forluz ainda ninguém oferecendo algo, aliás, nem poderia, porque isso ainda está sendo votado na Assembleia, está sendo discutido na Assembleia Legislativa. Então, a primeira questão é isso. Isso é o primeiro passo. Não existe nada na mesa, não foi nada na Forluz até agora. Segunda questão. E o plano B poderia? Olha, em tese poderia. Ele não está impedido na limitação, no limite máximo do 8% imobiliário. Em tese poderia. Só que a característica dele não permite. Ele é um plano que requer liquidez muito alta. Você mesmo viu aqui, o Barata apresentou, que a média de saque dos cotistas hoje é 0,85 mês. Então, por conta disso, imobilizar um ativo não é a melhor forma de gerir esse tipo de plano. Então, as questões técnicas do plano, ela já está indicando que nós não podemos mobilizar capital. Haja visto que, atualmente, desse conjunto de imóveis que nós temos, que é 840 milhões, o plano B tem somente 25%. Por que ele tem menos? Porque a característica dele não permite você imobilizar os recursos. Ah, mas e se fizer o fundo de investimento, um fundo estruturado, podemos participar? Olha, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. E se você pegar recentemente os balanços demonstrativos financeiros da Forluz, ele vai mostrar que nos investimentos estruturados, e não é um problema só de Forluz, é um problema de Brasil, nos investimentos estruturados, desde quando começou, em 2006, 2005, 2007 para cá, ele, infelizmente, não tem rentabilizado a contento. Então, se nós estamos vendo que ele não tem rentabilizado, é uma realidade não só nossa, é de mercado, do Brasil como um todo. Quais seriam as razões, a princípio, para investir? Deixo só a dúvida, porque eu não sou conselheiro e não serei a pessoa que talvez venha tomar essa decisão no conselho. Mas deixo a dúvida. Razões técnicas, razões financeiras, para bater mínimo atuarial do plano, no plano B, aparentemente não estão presentes. Além de tudo aquilo que o Zé Ribeiro, que me antecedeu na fala, já falou aqui das questões técnicas, das questões de análise de risco, das questões que são feitas análises técnicas pelas áreas. Então, eu vou te dizer o seguinte, por enquanto, você pode dormir tranquila, que por todos esses elementos que eu levantei aqui, entendo que é muito difícil a Fundação fazer parte do investimento dessa natureza. Só complementar uma coisa, além disso, a característica do plano B permite o saque à vista, né? Então, assim, fortemente, isso realmente inviabiliza que a gente invista mais em imóveis. Entendeu, Rosa? Quer dizer, é um tipo de plano que tem que ter mais liquidez do que o plano A. Então, com certeza, tecnicamente, não tem justificativa para que a gente invista nem em imóveis e em fundos imobiliários, assim como o Vanderlei falou, porque não estão performando também. Deixar só um pedacinho para mim aqui. Todo investimento, qualquer fundo de pensão, tem que ter uma análise de rating. Tem que ter uma empresa que dê aquelas letrinhas lá, AAA, para o investimento, para o emissor de determinado título. Qual seria hoje a análise de rating do governo do Estado? A Forluz só aplica em grau de investimento. Né, Toninho? 3B para cima. Então, abaixo disso, não passa. Nem vai para análise. Tá? Meu nome é Helder Drummond. Aproveitando a deixa em relação à parte do imóvel, a necessidade ou o caso do fato do plano A ter que se desfazer de parte do ativo imobiliário, por que não se pensar, então, em fazer parte dessa transferência para o plano B? A partir de um momento se esses investimentos na parte imobiliária do plano A já foram analisados, eles estão na carteira da Forluz no plano A, como um investimento sadio, como um investimento rentável, e que está lá dentro hoje, dentro dessa condição. Dentro desse termo de ajustamento de conduta,
Não teria como ser feita essa transferência de parte desse plano A, do imobiliário do plano A para o plano B? Essa é uma pergunta. E uma outra sugestão. Se a Forluz chegou já a fazer alguma ideia, algum estudo, para se criar, talvez, um plano C, o que eu diria que seria um plano C? Da mesma forma como face retiradas, às vezes você tem um imóvel, ou você faz uma venda, ou você tem um determinado ganho de capital, ou de uma herança, ou de alguma coisa, que o participante, ou mesmo o assistido, pudesse vir a querer fazer aporte naquela conta dele de aposentadoria dele. Existe uma possibilidade de se pensar dentro de uma condição de criar um plano C, onde qualquer um assistido ou mesmo participante pudesse fazer um aporte, que não só esse, feito durante toda a vida de trabalho, mas a parte da patrocinadora? A pergunta 1 eu vou te responder, a 2 eu vou passar para o presidente, que tem mais propriedade que eu, né? Essa questão de passar imóvel para o plano B absolutamente não funciona. A própria Previc nos questionaria muito. Como eu sou extremamente técnico, eu estou na Forluz desde 84, eu já vi várias transferências entre planos que teve um resultado catastrófico. Imagina só que eu tenho um plano, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Isso está em qualquer site, qualquer banco, se eu só entrar em qualquer fundo de investimento, né? Eu mostrei aqui que o imóvel rendeu 2.700% de 98 até agora. Imagina que eu resolva passar o imóvel, não vendê-lo, passar para o plano B. O participante de cota, participante vitalício. Aí, daqui a um ano, eu vou reavaliar esse imóvel e cai 20%. O que o pessoal do plano B vai fazer? Vai me matar aqui. Pô, eu estou no cota, você jogou imóvel para cá, quer dizer, você tirou o problema lá da CEMIG do plano A e jogou para mim. Ou vice-versa também. Se eu passo para cá e sobe 30%, a CEMIG, pô, mas eu aguentei 2 anos com ele parado, agora que subiu 30%, você jogou para o outro lado. Não tem jeito. Isso não tem solução. 2004, a Forluz até 2004, se não fala a memória aqui, é isso mesmo. Era uma taxa interna de retorno para todos os planos. Nós segregamos o plano A, o plano B, por patrimônio, para cada um na sua caixinha ali. Nós contratamos uma empresa terceirizada, mas foi uma luta para fazer o que ficava em qual lugar. Eu tinha um CDB num plano A, plano A não, desculpa, eu tinha um CDB que chamava X. Se eu colocasse ele aqui, ou lá, e esse banco desse um default, eu ia ser questionado ou por cá ou por cá. Então, nós tivemos que fazer uma cisão e partir por patrimônio os ativos líquidos. E os ilíquidos foi feito em função, que o Zé Ribeiro já colocou muito bem aqui, da característica do plano. Plano que tem resgate, portabilidade, ou seja, e saques, não pode ter uma concentração de imóvel maior. Então, esses são os fatores mais relevantes. Tá? Agora, a outra eu vou deixar para o presidente. Vou pedir ajuda também ao Vanderlei, já antecipadamente, porque eu acho que esse é um assunto que interessa muito aos participantes, né? E principalmente as famílias dos participantes. Você citou aí, bem lembrado, quando você tem um recurso a mais que você quer aplicar, né? Mas, às vezes, você quer dar um plano de previdência para o seu filho, para a sua esposa, né? Para algum outro parente. Por que não fazer isso na Forluz, em vez de fazer no Banco Vermelho ou no Banco Azul, né? Esse é um dos assuntos. Você lembra que no primeiro slide que eu apresentei aqui, eu falei de novos mercados, né? Esse é um assunto que está em pauta dentro da Forluz, né? Tivemos essa rodada de planejamento estratégico, esse assunto veio à tona, é o que se chama de plano instituído. Você não tem um patrocinador, você tem um instituidor, né?
instituidor pode ser uma associação, um sindicato, enfim, uma entidade de classe que institui isso. Poderia ser qualquer sindicato dentro daqueles ligados a nós, uma associação de aposentados, uma IC, enfim, qualquer dessas associações, ou uma outra associação que não existe ainda, que fosse criada, ligada aos nossos participantes. E aí, tanto os familiares desses participantes poderiam criar o seu plano, quanto o participante que tem esse recurso a mais, quer criar um plano adicional, poderia se inscrever por participante. Isso tem uma série de implicações, tem que ser muito bem analisado, mas com certeza isso está na pauta da Forlus. Bom, dentro desse conceito aí, Helder, que você levantou, essa questão da criação do plano, lembrando que, pela vontade dos representantes participantes na Forlus, isso é uma coisa que não tem dúvida. A gente quer mesmo, né? A gente precisa disso. Aliás, eu até acredito que isso é bom para a patrocinadora também, porque você ganha em volume e, consequentemente, você diminui o custeio administrativo, que hoje mais de 95% é integralmente pago pela patrocinadora. Então, isso interessa também para a patrocinadora, né? Mas é uma questão, como bem lembrado aqui, que você depende dessa discussão com a patrocinadora. Nós precisamos fazer algumas adequações, por exemplo, no nosso estatuto da fundação, alterar algumas questões nesse sentido, para a gente ir para a discussão. Eu não tenho dúvida nenhuma, como militante da Previdência Complementar, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma necessidade para a Forlus, até mesmo para a sua, vamos dizer assim, para a sua marca, não para pagar os benefícios dos patrocinados, que não se comunicam os recursos, mas sim pela marca Forlus, né, pelo nome que ela tem, pela história que ela tem na gestão de planos previdenciários. E vou mais, eu entendo que o mercado nosso, além desse nome, dessa credibilidade que nós temos, o mercado é muito vasto. Basta fazer uma análise simples, nós temos muitas entidades constituídas, sejam elas de qual finalidade for, que são vinculadas à CEMIG, os sindicatos, as associações, e recentemente ainda mencionei, eu faço parte de uma entidade de previdência instituída, que é a OAB-Prev, pela minha formação jurídica, como advogado, eu faço parte da OAB-Prev. E aí você pensa assim, tão organizada quanto a OAB, a nível nacional, nós temos um CREA. O CREA é uma entidade de um nível cultural considerável, né, de uma formação considerável, uma entidade grande, que com certeza, de repente, seria aí uma das mais interessadas em criar um plano instituído. E que tem vínculo com a gente, porque a empresa a natureza dela é a natureza de engenharia. Então, do lado do participante, isso sempre foi o interesse, sempre teve essa vontade, e te digo que agora nós estamos caminhando com isso, seja através do planejamento estratégico, que discutiu muito isso, e agora passa uma discussão aí para os conselhos, o presidente do conselho deve pautar, que ele participou do planejamento também, deve pautar essa discussão o mais breve possível, porque esse é o caminho realmente. Boa tarde, meu nome é Sérgio Pacheco, sou um recém-desligado da empresa e ainda não sou um assistido. E confesso a vocês que aquilo que a doutora Rosa Schaer acabou de comentar a respeito desse fundo imobiliário que está sendo discutido na Assembleia é um dos meus principais motivos de preocupação para a minha definição, que vai ser feita nos próximos dias e semanas, né? E eu gostaria, nós falamos aqui de questões técnicas, realmente muito bem conduzidas e colocadas, mas nós temos também agora que avaliar o risco político do momento atual. Então, nós estamos falando aí das patrocinadoras que estão passando por dificuldades, né? E, né, o principal acionista está quebrado. E está lançando um programa que necessita de aportes. Nós estamos falando de uma entidade que está com 15 bilhões de reais, né? Eu não sei se outra entidade tem todo esse patrimônio, né, no Estado. E esse risco político
muito me preocupa. Eu gostaria de saber uma consideração de vocês a este respeito. Olha, eu te digo, assim, do fundo do coração, em relação à primeira parte da sua pergunta, se essa for a sua preocupação, a questão específica do investimento nos tais imóveis do Estado, né? Se essa for a sua preocupação, afaste-a e tome a sua decisão independente dessa. Essa, você tem que ter algumas preocupações, mas não essa, né? Em relação a risco político, o que eu posso dizer é o seguinte, da experiência da Forluz. A Forluz tem sido uma entidade que tem ficado imune, atravessamos aí governos de diferentes partidos, né? Você vê o que aconteceu em alguns estados e mesmo no nível federal, de interferências políticas em fundo de pensão. Você nunca viu isso na Forluz, né? Eu estou na Forluz há 21 anos, né? Já falaram que eu sou tucano, que eu sou petista, eu sou um técnico. Estou lá enquanto a patrocinadora quiser que eu continue em função e os seus representantes no conselho me mantenham lá, né? Acredito que nunca tenha tomado nenhuma decisão na fundação em função de vinculação política, até porque não tem, né? E vou te contar só um fato aqui, para vocês todos. Há 2 anos atrás, quando Fernando Pimenta deixou a direção da Forluz, e olhem os presidentes anteriores da Forluz, todos escolhidos tecnicamente dentro dos quadros da CEMIG, o então presidente da CEMIG, doutor Mauro Borges, me chamou para me convidar para o lugar do Fernando, me falou 2 coisas. Primeiro, seu nome está extremamente bem recomendado pelos quadros técnicos da CEMIG, e segundo, nós verificamos que você não tem vinculação partidária nenhuma, por isso queremos que você continue, né? Então, mas como o Rodrigo bem lembrou aqui, rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Eu acho que isso eu já disse aqui nesse auditório, em eventos semelhantes a esse. Eu tive a honra de ser presidente da ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Fundos de Pensão, falei isso no Brasil inteiro. O maior e melhor fiscal de fundo de pensão somos nós, enquanto participantes. Então, e também para repetir, acho que o Vanderlei falou qualquer coisa do caldo de galinha aqui, não foi? Cautela e caldo de galinha. Eu acho que isso tem que ficar presente, né? Eu não vejo esse tipo de risco na Forluz. Agora, com relação à patrocinadora, eu também não enxergo um fundo de pensão do porte da Forluz sem uma patrocinadora forte, né? Então, eu quero fortalecer a CEMIG. Falei aqui no início da nossa apresentação, me referi ao discurso do presidente da CEMIG, segunda-feira, aqui nos 65 anos, que é um momento extremamente desafiador para nós todos da corporação CEMIG, né, para a empresa CEMIG e para nós que integramos essa corporação. Acho que nós temos que enfrentar esse desafio. A CEMIG já deu provas, e os empregados da CEMIG já deram provas que consegue vencer crises, né? E trouxe um pouquinho disso para a Forluz. Eu acho que a Forluz, de pensão, a Forluz vive um momento difícil, né? E precisamos de estar atentos para vencer esse momento difícil, né? Isso, e também dentro da mesma mensagem que o Bernardo trouxe aqui segunda-feira, eu acho que essa mensagem é de chamar a atenção, mas é uma mensagem de otimismo, porque assim como o Vanderlei, eu sou um entusiasta da Previdência Complementar. Eu acho que a Previdência Complementar, ela é parte da solução que o país precisa, né? Nós precisamos de convencer governos de que nós somos importantes. Não somos importantes porque nós somos bonitos, não. Nós somos importantes porque, primeiro, nós protegemos o trabalhador e, segundo, nós somos a única fonte de recurso que investe recurso nesse país a longo prazo, né?
os grandes investidores do Brasil são investidores especuladores, que querem resultado no curto prazo. Nós queremos resultado no longo prazo. Tanto é que aqui no Brasil, para você fazer projeto de longo prazo, ou você pega recurso de fundo de pensão ou investidor estrangeiro que vem aqui com essa visão. Então, não quero tirar sua preocupação, não quero tirar a preocupação de ninguém aqui, porque nós todos temos que nos preocupar, mas não quero pôr medo também em ninguém, né? Acho que a força da Forluz reside em nós todos. E voltando ao primeiro ponto que você colocou aí, essa preocupação aí de cidade administrativa, de fundo imobiliário, essa é a menor das minhas preocupações e acho que de nós todos, da diretoria e do corpo técnico e do conselho da Forluz tem hoje. Vanderlei. Assim, preocupado, eu acho que nós temos que ficar o tempo todo. Porque nós estamos falando de recursos, nós estamos falando de coisas de longo prazo, nós estamos falando de rentabilidade. Então nós vamos preocupar sempre. Agora, o que pode nos dar alguma tranquilidade? É verificar como que esses riscos estão sendo tratados. Os nossos controles, os controles de risco que nós temos, seja na legislação, seja no nosso estatuto, seja nos regulamentos, nas resoluções, nos controles estabelecidos internamente, esses controles são suficientes para poder nos dar? Essa é a primeira questão que nós temos que ver. Com relação à questão política, foi muito bem lembrado, nós temos, as pessoas às vezes não observam, mas nós temos no nosso estatuto, nós temos dois sistemas, eu diria que são dois sistemas de blindagem. Nós temos no estatuto hoje que impede a imposição política dentro da gestão da Forluz. Nós temos dois. O primeiro deles é aquele que menciona que para ser conselheiro ou para ser diretor, ele tem que ser participante do plano. Para ser conselheiro, no mínimo 5 anos como participante, para ser diretor, no mínimo 10 anos. É o primeiro deles. É o primeiro, ou seja, não é a questão de troca de um governo, seja ele de qual partido for, não é uma questão de troca de governo que você vai simplesmente trocar a direção e colocar lá políticos, pessoas vinculadas a políticos. Não, nós temos esse mecanismo de bloqueio, ainda o temos, e entendo que ele deve persistir. E o segundo mecanismo de bloqueio é que, embora a lei complementar, número 108 e 109, mencionem a possibilidade de remuneração dos conselheiros, a Forluz é uma das poucas fundações no Brasil que tem no seu estatuto a proibição de remuneração sob qualquer espécie dos seus conselheiros. Então, vamos lá. Ainda que pudesse ter, isso aqui é suposição, aí já passa a ser uma suposição minha, pessoal minha, ainda que pudesse ter uma interferência política com nomeação de pessoas vinculadas a políticos, partidos e tudo mais, lá na gestão da Forluz, essa pessoa não seria remunerada. Eu desconheço qualquer político que perde a eleição e quer trabalhar num conselho de graça. Eu desconheço. Se vocês acharem, me indiquem, eu não conheço. Então, esse mecanismo de não remunerar é o mecanismo de bloqueio que tem no regulamento e entendo que deve persistir enquanto a lei assim o permitir. Então, esses dois mecanismos, conforme eu disse, eu entendo que é suficiente para a gente dizer o seguinte: a Forluz não está à mercê, e aí, gente, eu repito, eu não estou falando de partido A, B, C ou D, de governo A, B, ou C ou D. Estou falando aqui do sistema político brasileiro quando interfere em fundos de pensão vinculado às estatais. Então, na fundação, nós não temos esse risco. Lá nós não temos. Perfeito? Boa tarde. Meu nome é Maurício Abreu, eu sou empregado da CEMIG ainda, mas com a proximidade da aposentadoria, eu migrei para o plano B ultraconservador, né? Eu gostaria de ouvir uma fala do Barata a respeito da rentabilidade desse plano ultraconservador, porque eu tenho um acompanhamento desde que foi criado o plano B, ele sempre bateu o CDI, 100% CDI, e nos últimos 10, 12 meses está perdendo em muito para o CDI, sendo que eu, com o meu investimento pessoal, eu consigo bater 100% CDI, mesmo numa aplicação líquida, liquidez grande, né? Com uma grande liquidez, que é a necessidade que o plano B tem, pelo que eu entendi.
Foi bom você ter colocado isso. Eu já expliquei, a gente, nos resultados que a gente tem colocado, a gente sempre deixa isso aí claro, porque, vamos relembrar um pouco aqui, pega lá em 2013, quando o CDI é um título, gente, para quem não sabe, de curtíssimo prazo, é um dia para o outro. Né? O CDI, ele não dá garantia nenhuma ao empregado, ao aposentado, que ele vai ter uma renda, vai perpetuar, né, vai manter o poder de compra dele no futuro. O CDI é um artifício de política monetária do Brasil, que em novembro nós vamos conversar de novo. Se você tiver aqui o aposentado, você me procura. A hora que tiver a nível de 8%, aí você vai querer estar na outra ponta de PCA. A Forluz, o que ela procura é o seguinte: de acordo com o fluxo de caixa dela, manter, tanto de cota quanto vitalício, manter o poder de compra do aposentado. E o melhor indicador para manter o poder de compra é o IPCA. Dado é que todos nós aposentados recebemos a correção pelo IPCA. Você pode dizer que o IPCA não é a sua realidade de vida, mas, enfim, muitos vão dizer a mesma coisa, né? Se você gasta muito mais em escola, o outro gasta mais em gasolina, e isso não está no componente lá, isso é do Brasil, isso é de qualquer lugar do mundo. Então é o seguinte, se você comparar hoje, hoje a Selic, há tempos atrás, esse período que você está dizendo, ela ficou em 14%, ficou muito alta, muito alta. Só que a Forluz não aplica a maioria dos seus ativos em Selic. Por que não? Por todos os motivos que eu já te coloquei, e a gente não consegue ficar especulando no curto prazo, isso não é o papel de fundo de pensão, qual é o melhor investimento desse momento para você colocar o dinheiro. A gente não otimiza, a gente imuniza o recurso. A gente, para tentar manter o seu poder aquisitivo. Selic em 2013, pega lá a rentabilidade, estava em 7,25. Você tinha título que rendia ali, chegou a render IPCA mais 5 naquela época, que era muito maior do que a taxa Selic. Aí, ninguém me perguntou isso. Entendeu? Porque o IPCA estava bem superior. Pega quando o IPCA no ano anterior, do 2015, que a inflação foi 10,9%. Seu título em IPCA rendeu muito mais do que a Selic. Então, Selic e CDI, que é praticamente a rentabilidade, se você basear nela, nas suas aplicações, é lógico que se você precisar de um dinheiro de curto prazo, melhor, não tem outra alternativa. Mas para dinheiro para médio e longo prazo, o compromisso que eu prefiro te dar, manter o seu poder aquisitivo. Não ficar à mercê da política monetária, que pode estar um CI de 15, ou de 8, ou de 7, essa volatilidade muito grande. Tá? Que você vai ver isso a partir de agora. Ok? Everton. Ô, Rodrigo, é o seguinte, atualmente está se pagando 5,3, né, garantido, e uma determinada tábua que está sendo usada para imortalidade. Isso pode mudar em função a taxa, em função exatamente da taxa de juros que está, né, variando aí, caindo, projetada para 9% aí no fim do ano, e a tábua também pode ser mudada. Como que procede, qual que é o procedimento que a Forluz, quando vai fazer essa mudança desses dois parâmetros? Porque com esse PDV que está em curso aí, tem por volta de quase 1.000 pessoas desligando, e dão-se aqueles 2 janeiros para a gente fazer uma segunda opção. Você opta por cotas agora e depois pode fazer, ficar no vitalício ou fazer meio a meio. Então, seria interessante explicar para a gente como que essas taxas, essas duas variáveis mudam, e se a gente é informado, principalmente essa turma agora que está nesses 2 anos aí, que pode trocar de opção. Essa pergunta sua
Alô, essa pergunta sua é interessante, que vai até contra o nosso amigo aqui, que está lá no CDI. Se eu tivesse, como que eu determino qual vai ser a taxa que eu vou dar o benefício, ou a taxa de desconto passivo, essa aí de 5,30? Como que ela é determinada? Todo ano, a Forluz pega todos os seus ativos que você tem em carteira, projeta esse ativo de acordo com o fluxo do passivo até o vencimento dele. O que vencer e sobrar, ele é reinvestido a uma determinada taxa projetada. Quanto maior a quantidade de reinvestimento que eu tenho que fazer, maior é a imprevisibilidade de determinar qual que é a taxa real que a gente pode utilizar, e isso prejudica muito o plano. Ou seja, se eu tivesse 100% em CDI, e eu tenho que calcular qual que é a minha taxa de aderência, que a gente chama, de todo o meu fluxo, como é que eu vou prever o CDI hoje, ano que vem, depois? Então, o que a gente faz para imunizamos a carteira, mais um motivo contra o CDI que a gente tem, imunizamos a carteira, colocamos tudo de acordo com os vértices dos pagamentos em IPCA. Por que IPCA? Porque é o título mais longo que nós temos hoje para fundo de pensão. Então, eu aplico lá para 2050, 2040, 2035, ou seja, eu sei que daqui até 2040 eu tenho IPCA mais 6. Então, qual que é a minha taxa de aderência provável? 6, que eu vou descontar o meu passivo e vou dar o benefício. Tá? Agora, se eu tivesse na Selic, qual a taxa de aderência de todo o fluxo que eu daria para o participante? Então, mais um motivo para a gente estar aplicado IPCA, para que o ideal que o fundo de pensão é, você pegue taxas boas e tenha o menor número de reinvestimento possível, que o reinvestimento é que traz a indefinição de taxa. E se você reinvestir, vamos supor hoje que a Selic estava em 14%, IPCA 4,5%, 5%, quer dizer, eu teria a taxa real de juros de 8%. Se eu considerar isso no curto prazo, eu quebro o fundo de pensão. Entendeu? Amanhã eu não sei quanto vai estar a Selic. Então, o que vai determinar esse componente seu, todo fim de ano, é feita uma avaliação atuarial, né, Tiago? A gente leva lá no conselho e determina qual vai ser a taxa de juros para os próximos exercícios, em função da taxa de aderência do meu ativo, quanto que ele rende, conjugado com os pagamentos de benefício. E a sobra de caixa eu reinvisto. Ok? Bem entendido? O aviso é quanto? Ok, o que acontece é o seguinte, como ele disse, é feita essa avaliação atuarial e você vai rever as premissas, as hipóteses. Digamos que você vai ter que alterar uma tábua de mortalidade ou reduzir uma taxa de juros conforme a sua proposição. Hoje, isso tem que ser feito até dia 30 de setembro do ano, até dia 30 de setembro. Se for ter alguma alteração, o Conselho tem que aprovar até 30 de setembro para que passe a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Então, uma vez alterada, se ocorre alteração dessa pelo Conselho, isso é publicado. Durante esses 3 meses, a pessoa tem aí esse intervalo para poder tomar a sua decisão. E essa possível migração, se ele ainda puder fazer lá, ocorrerá sempre no mês de janeiro. Entendido? Boa tarde. Eu gostaria de dar os parabéns para a diretoria da Forluz, que essa tarde aqui foi muito esclarecedora. E eu gostaria de fazer aqui um registro na qualidade de assistida, na qualidade de ter pertencido durante 6 anos no Conselho Fiscal da Forluz e na qualidade de ter tido o privilégio de ter participado da diretoria da Forluz por 7 meses. Eu gostaria de registrar a competência, a seriedade, o comprometimento dessa diretoria da Forluz, bem como dos gerentes da Forluz e de todo o corpo técnico, porque a Forluz é tida como uma referência
no segmento de previdência privada. Vocês estão de parabéns pela forma como conduzem essa fundação. Eu, enquanto estive na diretoria da Forluz, tive o privilégio de poder vivenciar o dia a dia de vocês, o dia a dia das equipes, de como todos os técnicos e gerentes levam a Forluz com seriedade, com comprometimento e com total proatividade. E é tida como uma referência, e é tida como profissionais. Eu não vou citar aqui nomes, mas eu gostaria de fazê-lo na pessoa do presidente, que é uma referência na ABRAP, foi presidente da ABRAP, e é uma referência no setor, no segmento de previdência. Então, eu gostaria de agradecer a vocês a seriedade como vocês conduzem os nossos recursos, como que vocês discutem com a CEMIG em prol sempre do equilíbrio, da saúde da Forluz. Muito obrigada a todos vocês, a todos os técnicos, a todos os gerentes da Forluz. Muito obrigada. Maura, eu vou só contar uma coisa aqui. O dia que o doutor Bernardo me ligou, falou assim: Zé Ribeiro, eu vou precisar da Maura. Ela vai ser diretora da CEMIG. Vocês já receberam, né? Acho que em alguns momentos das nossas vidas a gente recebe uma notícia que é ao mesmo tempo boa e ruim. Eu fiquei assim extremamente feliz pela CEMIG e pela Maura, mas falei, puxa vida, agora, né, que a gente estava num pique enorme aqui, nós vamos perder a Maura. E tenho certeza que o sentimento de perda na Forluz, com a sua saída, foi muito grande. Felizmente, a sua substituta está inteiramente à sua altura, né? Então, foi uma pena. Eu te agradeço muito as suas palavras, que acho que para nós elas significam muito para o quadro, as pessoas da Forluz que estão aqui, né? Muito obrigado pelas palavras. E queria registrar também, né, a importância que eu acho que, às vezes, as pessoas... o relacionamento, eu estou na Forluz e repito aqui, há 21 anos, já me relacionei com inúmeras diretorias, presidentes, diretores da Forluz, da CEMIG. O respeito de todos os diretores, né, de todas as diretorias que passaram pela CEMIG ao longo desses 21 anos que eu estou em relação à Forluz, total, né? Eu nunca vi nenhum diretor da CEMIG mal intencionado em relação à Forluz, né? Boa parte desses diretores eram também participantes da Forluz, mas boa parte deles não eram participantes, né? E o relacionamento foi sempre extremamente profissional, extremamente respeitoso. A CEMIG sempre teve a Forluz como ferramenta importante de recursos humanos, né? Diferencial na política dela de recursos humanos. Então, eu agradeço a todas as diretorias que passaram pela CEMIG nesses anos que eu estou lá, e queria fazer um agradecimento especial aos 3 que nos prestigiaram aqui, né? O Lins e você que estão aqui, o Dimas que esteve boa parte do tempo aqui. Acho que a presença de vocês aqui, junto com todos os nossos participantes, aqui é muito importante para nós. Boa tarde, meu nome é Marcelo. O pessoal começou a falar ali sobre a questão da taxa de juros do plano. Nos últimos anos, a Forluz tem alterado a taxa de juros frequentemente, é isso? Na minha opinião, inclusive, sem demonstrar as razões, né, digo, do ponto de vista técnico, né, sem que a gente, participante, pudesse entender os motivos disso. O fato é que a taxa do Plano A, por exemplo, ela foi reduzida para 5%, em relação a uns 3 anos atrás, mais ou menos, não é isso? E de lá para cá, ela vem sendo elevada, está hoje em 6%. Contraria o que você colocou em relação a de que as taxas de juros estão diminuindo. Quer dizer, a Forluz tem sido, ao contrário do que deveria ser conservadora nesse caso, especialmente com o Plano A, ela tem sido mais liberal, quer dizer, considera uma taxa de juros maior, né? Se essa taxa tivesse hoje em 5%, qual que seria o déficit do Plano A? Marcelo, você como um bom matemático, né, que você é,
Eu te expliquei para Sou você. tão bom, não. Não, eu acho que sim. Eu vou te explicar, eu já te expliquei isso uma vez na Forluz, então vamos relembrar aqui. Em 2012, o plano foi marcado a mercado. Existia uma instrução da Previc que a taxa de desconto, eles precificaram essa taxa de desconto, ela teria que ser, se não me engano, em 2018, né? Até 2018, a 4,5%, por lei. Isso foi uma instrução que nós não concordamos, o PPP pegou tudo, o Fundo de Pensão de surpresa, e nós tínhamos uma gordura muito grande, que nós compramos títulos à taxa 8%, 9% para trás, e nós realizamos a marcação e tivemos a gordura para a redução de taxa de juros. A partir daí, você, mais uma vez, você faz a taxa de aderência em função da taxa do seu ativo. Se eu marquei a mercado naquela época, se a taxa estava IPCA mais 8, eu marquei ela a mercado, ela passou a ser IPCA mais 5,5 ou IPCA mais 5, para fazer a minha aderência futura, eu parto do IPCA mais 5. Agora, o que aconteceu mais na frente? Houve um estresse muito grande no mercado financeiro, eu comentei aqui no início da apresentação, a partir de 2013, em que ninguém do mercado que você cogitar esperava que uma taxa mais longa de juros fosse de 3,80% para 7% em 1 ano e 3 meses depois, uma volatilidade muito grande nas cotas. Voltamos o plano para a curva em 2015. Ora, voltando o plano para a curva em 2015, eu passei a marcar o plano a IPCA mais 7,25. Se eu tenho 90%, 80% dos meus títulos IPCA mais 7,25, qual é a minha aderência? Está 6%. Porque eu tenho imóvel, outras coisas lá dentro que pode jogar para baixo. Então é o seguinte, a taxa de juros, ela é precificada e apresentada pelos técnicos no Comitê de Investimento, no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal e aprovado também na Previc. É a taxa de aderência dos ativos. Essa taxa, ela não tem, se ela oscila, é porque o mercado oscila. Se ela, agora nós estando na curva com os dois planos, a oscilação dela é muito menor. Agora, estando a mercado, meu amigo, você deveria mudar ela de 3 em 3 meses, senão você ia ter um problemão para dar benefício futuro, o plano. Ok. No plano B, está ao contrário. O plano B baixou para 5 e foi a 5,3. Quer dizer, essa diferença do plano A para o plano B, ela, para mim, também não está muito claro os motivos disso. Quer dizer, se a gente olhar a política de investimento da Forluz, né, a gente olhar o histórico, inclusive, dos balanços, daquilo que tem sido conseguido de taxa de retorno, a gente não vê a motivação desta diferença. Quer dizer, o plano B está num volume muito menor, né, 5,3%, e o plano A 6%. O plano A com um problema grave de déficit, e certamente, quanto maior for este taxa de juros, reduz o déficit, né, evidentemente que reduz de uma forma não real, mas reduz o déficit. E no plano B, o problema é o contrário, quer dizer, nós estamos, então, com uma defasagem que eu não consigo ver explicações nela, nem nas contabilidades da Forluz e nem na política de investimento. Não, isso é muito tranquilo de você entender. Então, vamos voltar, tá? Vamos voltar ao passado de novo. 2012 marcou os 2 planos a mercado, aliás, era para marcar os 2 planos a mercado, não é isso, João? O Conselho só aceitou marcar o plano A. Por quê? Você lembra por quê? Porque se marcasse o plano B a mercado, eu ia dar um ganho para o participante 2 vezes, eu ia dar um prejuízo para o fundo de pensão muito grande, porque no regulamento do plano B, quando você altera a taxa de juros anterior, né, Vanderlei, você podia exercer isso aí só um ano depois. Então, se eu estava com IPCA mais 8, marcasse a IPCA mais 5, dava uma gordura na cota
do participante IPCA mais 5, ele ganhava 10, 15%, e eu ainda ia dar benefício a 6%, eu ia provocar um déficit no ano violento. Então, o Conselho pediu que não mexesse no plano B, deixasse ele na curva. Por que o plano B tem taxa maior do que o plano A? É muito simples, pela explicação que eu coloquei. Desculpa, por que o plano B tem taxa menor do que o plano A? É simples, igual eu coloquei ali, porque o plano B, o plano A não tem fluxo, não tem entrada de dinheiro novo, e a saída, o reinvestimento é muito pequeno, porque está casado todos os fluxos. Então é o seguinte, exemplo, vamos supor que o plano A eu tivesse uma massa de participantes e eu tivesse só ativos em IPCA mais 8, que vencesse em 2050, e o plano encerrasse em 2050. Qual que é a minha taxa de aderência? 8%. Agora, o plano B, quando eu calculo a taxa de aderência, eu tenho que considerar nesse cálculo contribuições futuras de ativos que estão contribuindo. Quanto que eu vou aplicar? O dinheiro que o empregado hoje de 30 anos está contribuindo, que vai entrar o ano que vem, eu vou aplicar que taxa? E no outro ano? Então, a entrada grande de recursos, com queda de taxa de juros, por exemplo, se entrasse 1 bi hoje no plano B, eu ia aplicar a 5,40, não a 6. No conjunto, eu jogo a aderência para baixo. Tá? É essa que é a explicação. Ok, eu só gostaria de que isso viesse em números para a gente, né, durante as apresentações, né, porque na hora que eu olho os números lá na política de investimento e no balanço, eu não consigo ver essa explicação na prática. Tá certo? Outra pergunta que tem aqui, tem mais 2 perguntas, vou fazer de uma vez, o pessoal já está querendo sair. Uma é o seguinte, a Previc, ela aprovou esse plano de equacionamento? E se ela não aprovar, como é que fica a questão do déficit do plano A? E a outra pergunta é, se está caindo a taxa de juros, etc., pelo menos a boa notícia, vai baixar a taxa do empréstimo, não é isso? Bom, deixa eu responder a primeira. A Previc não tem que aprovar o plano de equacionamento. O plano de equacionamento ele tem que ser feito de acordo com as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. A Previc fiscaliza, se por acaso o nosso plano não estiver enquadrado nessas regras, a Previc pode nos autuar. Ela pode, no processo normal de fiscalização dela, questionar qualquer ponto desse plano de equacionamento se ela entender que não está de acordo. Mas a regra não prevê que a gente tenha que submeter o plano à aprovação dela. Ela toma conhecimento desse plano no processo normal de fiscalização. Quanto à taxa de empréstimo, tanto o Vanderlei quanto o Rodrigo estão doidos para responder, então vou deixar responder. Eu, como economista, eu colocaria essa taxa IPCA mais 10, que eu gosto de melhorar a cota do participante, porque tem 50%, 60% de empregados e aposentados que não tiram empréstimo. Então, eu nunca vou julgar uma taxa subsidiada, olhando esse lado, para ver quem tira empréstimo e o que não tira é prejudicado na rentabilidade. Né? Esse é um ponto. Pela legislação, eu tenho que aplicar, no mínimo, pela rentabilidade mínima atuarial, mais os custos todos envolvidos no processo de empréstimo. Né? Mais possíveis inadimplências. Quando você tira um dinheiro num banco, ele joga um spread lá em cima, nesse spread está computado uma série de coisas. Né? Então, a gente tem que computar isso também. Né? Então, o empréstimo, geralmente, a gente monitora como é que está a taxa de juros, o que pode acontecer para frente. É uma coisa que a gente tem cuidado ao mexer, porque há um mês atrás, não vamos por um mês, há 20 dias atrás, voltando aqui ao que eu já disse, a taxa longa estava 4,80. Tá? Ela bateu 6% semana passada, nós compramos para a Forluz. Qual que é a taxa agora? Vamos esperar o mercado acalmar para a gente ter uma decisão sobre isso. Mais alguma pergunta? Alô. Boa tarde, meu nome é Paulo.
Eu mandei um questionamento para a Forluz há um tempo atrás, mais ou menos um ano, e ainda não tive uma resposta. Minha preocupação é com relação àquele 1% de limite para você fazer o saque do cotas. Em que pese a preocupação de acabar com as reservas, igual o Barata mesmo mostrou, né? Tem média ali de 0,85 de saque, e isso vai realmente, ó, que você pega a rentabilidade, delapidar o patrimônio de previdência, que isso não é para investimento, é de previdência das pessoas. Por outro lado, ao longo do tempo, por exemplo, no meu caso, eu fiz um planejamento onde eu preciso de um dinheiro mensal para poder manter meu padrão de vida, e eu sei que esse dinheiro, a taxas de retorno que eu estou calculando, vai durar até determinada data. Então, no meu caso hoje, eu estou tirando 0,5. Mas é lógico que com o tempo, com o patrimônio reduzindo, já que eu estou tirando 0,5, um belo dia eu vou ter que chegar a 1% para manter o mesmo dinheiro que eu tenho hoje. E no dia seguinte eu vou ter que subir para 1,1, e no extremo, no limite da conta, um belo dia eu quero sacar 100%, que é meu último mês, eu tenho, o que está lá vai dar exatamente o dinheiro do meu último saque. Vou ter que sacar 100%. Com o limite de 1, isso vai ser um problema. Então, assim, se a Forluz está estudando isso, como equacionar, ao mesmo tempo de tentar controlar e proteger alguém que não esteja com bom controle das coisas, mas também não limitar os demais, porque vai ser um problema. Não é hoje para mim, eu não vislumbro isso nos próximos 10 anos, mas uma hora eu vou esbarrar nesse 1%, e aí vai ser um problema para mim. Então, como é que isso está sendo pensado e equacionado? Obrigado. Bom, Paulo, boa pergunta aí. Eu vou dividir a sua pergunta em duas, tá? Então, a questão filosófica. O benefício, quer dizer, no primeiro momento, o limite era 2%, né? O que o Conselho da Forluz, né, o que a Forluz e posteriormente o Conselho aprovou isso, enxergou o seguinte: deixa de ser benefício. O 2% é um saque muito acelerado, né? A pessoa vai esgotar o seu benefício e vai ficar, provavelmente, viva, sem recurso para sobrevivência, né? Então, vamos casar esse percentual de resgate, né, de recebimento mensal, com uma expectativa previdenciária. Foi nesse sentido. Agora, se a pessoa quer torrar o dinheiro, né, enfim, cada um é dono ou ela resgata tudo à vista, ou resgata os 50%, né, que aí ela fica com o dinheiro na mão e faz com ele o que ela quiser. Então, vamos dizer, isso aí é o lado filosófico. Agora, um lado que você chama bem atenção, e esse lado nos preocupa, eu acho que eu estou em dúvida, hoje, essa dúvida pessoal minha, Zé Ribeiro, se precisa mudar o regulamento ou não precisa. Se precisar, a gente vai levar isso, discutir isso com o Conselho. É essa questão, como o saque é sobre, né, o percentual é calculado sobre o saldo remanescente da conta, vai acontecer isso num prazo muito longo, isso que você falou, né? E não foi esse o espírito quando se criou o benefício em cotas. Foi, por exemplo, se a pessoa seguir a sugestão que o Rodrigo deu aqui na apresentação dele, ela vai sacar um percentual que permita a ela ter uma renda uniforme. Do jeito que está hoje, sendo praticado na Forluz, lá no longo prazo, ele não vai conseguir, porque o 1%, você foi perfeito aí na sua colocação, o 1% vai ser pouco em relação ao saldo que ele tem, né? Então, o que aí é opinião pessoal, tá? Isso já fizemos algumas discussões, mas não amadurecemos isso na Forluz ainda. Deveria ser um percentual em cotas, né? Então, quando eu calculo 1%, eu não faço 1% em reais, eu faço 1% em cotas. Então, você vai receber 1.000 cotas por mês, por exemplo, né? Então, ao final do ano, quando for feito o recálculo, a cota, ela provavelmente subiu de valor, né? Então, o seu 1.000 cotas, ele vai ser corrigido a cada ano em função da variação da cota. Isso é uma possibilidade, tá? Eu, até lendo o regulamento,
eu tenho dúvida se precisa mexer no regulamento para adotar esse procedimento ou se basta uma deliberação do conselho determinando a diretoria para agir assim. Se for preciso a alteração no regulamento, eu acho que ela é pertinente. A sua preocupação é uma preocupação, inclusive, minha. O Wilson, que era o nosso gerente de previdência até poucos meses atrás, até na iminência de sair e querendo tirar o benefício dele em cotas, ele fez uns exercícios desse tipo, falou: Zé Ribeiro, aí não dá, quando eu chegar lá na frente, como é que eu vou fazer? Né? Então, repetindo, separando sua pergunta em dois, eu acho que aumentar muito o percentual não convém para o espírito previdenciário, e, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com esse seu alerta. É até bom que você também o faça, que é mais um que desperta a gente para essa necessidade. Meu nome é Getúlio. O que eu gostaria de saber é o seguinte: se caso a CEMIG entrasse numa insolvência ou ficasse incapacitada de honrar os compromissos com a Forluz, principalmente no caso do Plano A, né, o que significaria isso em termos de perda para o Plano A e qual o reflexo disso aos assistidos do Plano A? Bom, vamos lá. Então, o que é o compromisso da CEMIG hoje contratado com a Forluz? Os 284 milhões que nós acabamos de contratar relativamente ao equacionamento do déficit, a dívida de 700 milhões, é isso? 720, né? 720 milhões, então tem aí, grosso modo, 1 bi, né, contratados. E tem o déficit, né, que pode ser revertido ou não. Se ele continuar crescendo, esse compromisso aumentaria, né? Então, certamente, seria esse valor que se acrescentaria no passivo da Forluz e, portanto, aumentaria o déficit. Isso, o impacto seria, né, assim, falando assim muito claramente, o impacto seria de aumentar o déficit que nós temos hoje em cerca de 1 bilhão de reais, que, se não tem patrocinador para pagar, ele recai sobre os participantes, né? Agora, eu respondi a pergunta porque a pergunta foi direta, né? Eu não quero acreditar nessa hipótese, né? Porque eu acredito que a CEMIG vencerá essa crise que ela está enfrentando e vai crescer e vai passar por essa tormenta que eu acredito que não dure tanto tempo assim. Bom, eu vou passar, antes de devolver a palavra para a Sinara aqui, queria fazer o agradecimento meu pessoal pela presença de vocês, todos que estiveram aqui, os que permaneceram aqui até o final, reiterar aquilo que eu falei lá no início, que nós 4 diretores estamos sempre à disposição de vocês na Forluz, os nossos canais de atendimento, enfim, o que mais queremos é que as dúvidas sejam esclarecidas. Vanderlei. Eu também, no mesmo sentido, gostaria de agradecer a todos que participaram aqui, estiveram essa tarde com a gente. Eu acho que deve ser uma prática constante essa discussão direta nossa, seja aqui, seja em qualquer lugar que as pessoas quiserem discutir. Isso faz parte, como eu disse no começo, faz parte do cumprimento da nossa transparência, da transparência que é essencial na questão de gestão. Mas eu gostaria, se me permite, eu gostaria que os empregados da Forluz ficassem de pé, e eu pediria a todos uma salva de palmas, porque vocês veem aqui na frente os diretores, mas é que por trás de tudo isso tem outras pessoas, técnicos, talvez até muito mais competentes do que essa direção que está sentada aqui. Então eu pediria uma salva de palmas para todos eles aí. Obrigado. Gente, eu queria também agradecer a participação de todos aqui, né, e quem esteve aqui. Eu estou há 1 mês na Forluz, muito feliz, né, de estar podendo participar disso, né. Eu posso garantir para vocês que estou muito impressionada, né, com a qualidade técnica das pessoas da Forluz, né, com o comprometimento, com o compromisso que eles têm, mesmo com a transparência, com
com a qualidade em cada detalhe. Tudo que é decidido através de comitês, né? Então, assim, eu, como assistida, já tinha uma confiança muito grande na Forluz, né? Essa confiança aumentou muito, né? E contem comigo, vou fazer o melhor para contribuir para que a Forluz continue sendo essa potência que ela é. Pô, passaram para mim, eu vou ter que falar uma coisa. O que eu vou falar? Ô, gente, eu falei pouco, né? Mas eu queria que, daqui a pouco eu estou do lado de lá também, aposentado. Eu acho que a gente tem que acompanhar de perto. E o mais importante é não ouvir fofoca. O que eu já ouvi, e-mail, telefone, questionamentos sobre coisas que nunca passaram na nossa cabeça, sim, parece que gostam de criar uma instabilidade onde não existe. A Forluz está muito tranquila, entendeu? O corpo técnico já falou várias vezes aqui, é muito bom. Essa diretoria apoia a gente aqui, vieram aqui hoje prestigiar aqui, eu agradeço, Lins, a Mônica aí, a Maura aqui, eu troco, porque a idade da gente faz, às vezes, letra M é tudo igual, né? Mas eu queria agradecer essa vinda aqui e falar assim, nós estamos lá à disposição, somos transparentes, vai lá, questiona, manda e-mail, mas sim, vamos acreditar na Forluz e vamos acreditar na CEMIG também, que a CEMIG sempre foi muito boa para todos nós, né? Nós temos aqui a vida que nós levamos, tudo foi função da CEMIG, né, doutor Henrique? Tá aqui, agradeço a presença do doutor Henrique aqui. Tive o prazer de trabalhar com ele muitos anos, né? Eu era cabeludo na época, né? O cabelo seu era preto. Mas então é o seguinte, desde a época do doutor Henrique Horta lá, a gente assim, é quatro mãos, sabe? E a CEMIG, eu tenho muito orgulho dela, tudo que eu tenho é graças à CEMIG, tudo que nós temos aqui. Então vamos acreditar nela e dar força e pensamento positivo, oração pela CEMIG, né? Que nós vamos sair dessa aí, né? É isso aí. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu peço que vocês, por favor, respondam a pesquisa de satisfação. A gente vai encaminhar para vocês até amanhã. Muito obrigada, até o próximo evento. Obrigado pela confiança. E até, se Deus quiser, o próximo semestre. Quem sabe, né, Rodrigo?